Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casaletti. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a rodar jogos, emuladores no Arduino Uno Q. Então aqui eu tenho um emulador do RetroArch, estou jogando Nintendo e nesse vídeo eu vou explicar então como que nós fazemos para configurar esses emuladores. Então nós vamos conseguir configurar Nintendo, Game Boy Advance, Super Nintendo, PlayStation 1 e Dreamcast. Então vamos para ver como fazer essas configurações e aí nós testamos mais desses jogos. Então aqui eu tenho o meu Arduino Uno Q ligado e eu vou explicar os detalhes. Então o que nós faremos aqui é configurar o RetroArch para os jogos mais padrões de Nintendo, o DuckStation para PlayStation 1 e o Red Dream para Dreamcast. Então vamos começar com umas informações importantes. Primeira coisa, é sempre recomendado você atualizar o sistema. Então para isso você sempre digitaria sudo apt update, tá? E você vai digitar enter. Eu já apliquei aqui, então eu não vou executar esse comando. Eu vou deixar todos os comandos na descrição do vídeo. Depois você digitaria sudo apt upgrade -y para ele efetivamente atualizar os pacotes. Lembrando que nós temos muitas limitações ainda quanto à emulação, porque o Arduino é muito recente e não tem ainda muito suporte, mas com certeza com o tempo nós teremos aí muita coisa. Então é só o início do que nós já podemos fazer atualmente, ver o poder dele, uma vez que este o Arduino Q, ele é um microprocessador, né? Contém um microprocessador, então um SBC, como se fosse um Raspberry Pi. Por isso que ele consegue rodar jogos. Feito isso, por padrão você vai ver que o Arduino ele não instala som, o que é muito interessante, até porque por padrão é esperado que ele venha com o som, mas ele não vem. Então, para corrigir essa questão do som, nós deveremos instalar esses pacotes aqui, que seria o Pulse Audio e o PAV-UC Control. PAV-U Control. Então, para fazer essa instalação e habilitar o áudio no Arduino, você vai digitar sudo apt install Pulse Audio PAV-U Control. Então, você vai instalar e uma vez que você fizer essa instalação deste pacote, se você vier aqui em Application Multimídia, você vai ter esse Volume Control, que é onde você vai poder configurar o volume ou habilitar o som no Arduino. Então, com isso, seus jogos passarão a ter suporte a som. Aí, no meu caso, como o Arduino é bem limitado em questão de memória, de espaço em disco, eu vou utilizar os jogos a partir de um pendrive. Então, eu conectei um pendrive no meu hub do Arduino, conforme eu já mostrei anteriormente, que você precisa do hub para ligar. E por padrão você vai reparar que ele não monta este pendrive. Então não é igual o Windows que por padrão você coloca ali, ele vai montar para você o pendrive. Então nós teremos que fazer isso de modo manual, o que não é difícil, só precisamos entender alguns comandos. Sempre que você quiser montar, você vai precisar primeiro encontrar esse dispositivo. Então você tem esse comando aqui, lsblk, que ele vai listar tudo que está, todos os discos ou todas as partições que estão disponíveis no sistema. Essas que começam com MMC são todas o próprio Arduino, você ignora, você vai procurar por algumas que estejam listadas como SDA ou SDB. Então você repara que no meu caso aqui, o meu pendrive, ele está sendo reconhecido aqui como uma partição SDB1 dentro aqui desse
nome SDB. Então, anote este nome para saber qual que é o seu pendrive. E se você tiver dúvidas em encontrar, você pode executar esse comando sem o pendrive, executar com o pendrive, aí você vai conseguir diferenciar a nova partição. Então eu sei que o meu pendrive é SDB1. Para fazer então essa montagem, nós vamos montar um diretório padrão do Linux que é o /mnt. Então nós precisaremos criar uma pasta dentro deste arquivo. No meu caso, eu já até criei, se eu der, vale lembrar que você precisa ter o acesso de root, por isso que eu estou executando esses comandos como sudo, tá? Porque você precisa ser administrador do sistema. Então, se eu usar o comando sudo ls/mnt, ele vai listar todos os meus diretórios no arquivo. No meu caso, eu até criei aqui para teste um, que vai ser o pendrive, e eu tinha feito também teste com SD card, que também funciona. Então, você vai precisar de um diretório, e se até der um ls para listar o que eu tenho dentro do pendrive, você vai ver que ele está vazio, porque ele não está montado. Então, a primeira coisa que você vai fazer é criar um diretório. Para fazer isso, você vai executar o comando sudo mkdir e o nome do seu diretório. Então, se eu tenho aqui /mnt /pendrive, eu vou colocar pendrive 2, somente para ele criar como demonstração. Então ele fez a criação, se eu der um ls em pendrive, você vai ver que agora ele criou o diretório. Então esse diretório é onde nós vamos montar o meu pendrive. Esse textinho aqui é só uma cola aqui para mim, tá? Para facilitar um pouco a minha vida, que eu não vou lembrar todos os comandos de cabeça. Clear para limpar a tela. E o comando para montar ele chama mount. Então, uma vez que você sabe onde está o seu pendrive e onde você vai fazer a montagem, você vai digitar sudo, aí você vai digitar mount, o nome do pendrive, né, o caminho que vai ser /dev /sdb1, que é a mesma informação que eu peguei lá no comando anterior, e aonde eu quero montar o meu pendrive. Então, no meu caso, eu quero montar em mnt /pendrive. Você clica em Enter, talvez ele peça sua senha ou já vem direto. Agora, se eu verificar o conteúdo do pendrive, mnt pendrive, você vai ver que tudo está aqui. Então, legal, o pendrive já está aí funcionando e eu já vou ter acesso aos meus jogos. Depois disso, nós vamos precisar instalar o RetroArch. Então, para instalar o RetroArch de um modo simples por padrão, você vai executar este comando aqui, que é o sudo apt install. Aí você vai instalar o pacote RetroArch e RetroArch-assets. Como eu já tenho instalado, eu não vou executar o comando, mas executo esse comando e ele vai fazer a instalação para você. Assim que essa instalação terminar, você verificará que aqui em Applications Games, você já vai ter o RetroArch acessível. Mas para o RetroArch funcionar, você precisa instalar os emuladores. E do modo como esse RetroArch ainda está configurado no Arduino, você não tem aquela facilidade de instalar diretamente pelo RetroArch. Então você precisa fazer ainda de um modo um pouco manual. E para fazer isso, você vai fazer o seguinte: caso você queira ver todos os emuladores disponíveis para esta versão atual, você vai digitar o comando apt-cache pkgnames libreto-. E esse comando vai te trazer todos os emuladores atualmente disponíveis para o Debian, que não são muitos, tá? Tem um de Nintendo, tem um de Game Boy Advance, tem aqui um de Super Nintendo, esse aqui seria de Virtual Boy. Então não tem tantos emuladores, são mais esses da Nintendo
Então nós vamos instalá-los para conseguir testar os nossos códigos. Então, se eu vier aqui e a partir desse comando instalar os que eu quero, então eu cheguei aqui neste comando, no qual eu vou dar um sudo apt install, instala esse libreto core info, que é o mais importante. Depois instalo esse BSNES Mercury Performance para Super Nintendo, vou instalar esse Nestopia para o Nintendo e eu vou instalar o MGBA, que é para Game Boy Advance. Então, uma vez que você executar esse comando, você já pode acessar os, os jogos aí do RetroArch. Então, antes de instalar o PlayStation e o Dreamcast, vamos olhar como que esse RetroArch funciona. E também eu vou configurar um controle de Xbox One aqui, porque ele tem o Bluetooth, tá? Se vier aqui, ó, ele vai abrir Bluetooth. Então eu vou ligar o meu Xbox One Controller e você vê que ele vai fazer o pareamento aqui. Ó, ele está falando que está conectado. Pronto, agora eu consegui configurar. O problema é que o meu Xbox Controller, eu estava com o PC que eu estou gravando esse vídeo, a imagem, capturando a imagem, ele estava com o Bluetooth também ligado, então ele estava pareando com ambos. Então aqui eu estou mexendo no RetroArch com o próprio controller do Xbox. Para fazer ele funcionar a primeira vez, eu tive que vir aqui em Input, depois RetroPad Binds, Port 1, e aí eu vim aqui em Set All Controls. Quando você clica aqui, ele vai abrir o assistente para você clicar em todas as teclas. Então você vê que você tem aqui, ó, a tecla do teclado à esquerda, ou esse Hat number 0 left, que é o teclado, o controle do Xbox. Então, feito isso, essa versão ela não funciona, esse online updater para os cores, por isso que nós fizemos de modo individual. E para carregar os jogos aqui, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos vir aqui, ó, em Load Core, que é para selecionar o emulador. Então aqui eu tenho instalado o Game Boy Advance, o Nintendo e o Super Nintendo. Então esses download core não vai funcionar sem algumas configurações, por isso que fez instalação manual. Então vamos começar aqui, ó, com o Game Boy Advance. Então eu seleciono o meu emulador e aí eu venho aqui em Load Content e eu vou até onde eu tenho a gravação. Então aqui no meu caso é o MNT em pendrive e aí eu tenho que achar aqui o meu RetroArch Arduino Rooms GBA. Então esse negócio de encontrar os rooms aí eu não posso compartilhar aqui, mas você com certeza saberá encontrar aí na internet. Então eu vou escolher aqui esse Space Twins e ele vai inicializar. Ele fala que o Xbox não está configurado, mas ele está. Então aqui nós temos um jogo de Game Boy Advance executando no Arduino Uno Q. Você vê que ele funciona sem problemas. Pressiona Start. Aqui você vê que ele inicia o jogo sem problemas, ó. E tudo funciona. Eu nem sei o que é esse jogo ou o que tem que fazer aqui, mas ele está rodando sem travar, sem nada. Tá vendo? Aqui já apareceram algumas coisas. Então, o Game Boy Advance funciona corretamente. Aí você pode pressionar a Hotkey ou F1 no teclado. Aí você vem aqui em Close Content. Vamos selecionar aqui em Load Core um core diferente. Vamos para o Nintendo. E aí Load Content. Novamente, MNT. Pendrive. Seleciona aonde você tem aí as suas ROMs.
No caso aqui é Nintendo, então vem aqui em NES, tem alguns jogos, vou pegar esse do Mega Man. Vai lembrar que se você pressionar a tecla F do teclado, você alterna entre modo full screen, né, ou não. Então eu estou com o som um pouco limitado, mas dá para perceber que nós temos aqui o som também funcionando após a instalação daqueles pacotes que eu fiz. Então você escolhe aqui. Então o Nintendo, que também é um sistema muito fácil de emular, ele vai funcionar aqui sem problema algum. E tudo pelo Xbox One controle. Então o Nintendo também ele funciona aqui super bem, sem travar, sem nada. Um suporte bem legal. Vamos agora vir aqui de novo e testar o Super Nintendo. Eu só não tentei instalar nada relacionado a Sega, não tem nada assim muito simples de instalar, teria que ser alguma parte manual provavelmente, mas ainda não tive tempo de explorar isso. Então vamos aqui no Super Nintendo, vamos pegar o Donkey Kong, que é bem clássico, né? E aqui nós temos então o Donkey Kong, que também roda sem nenhum problema. É um sistema também simples de emular, emuladores bastante bem feitos já, com bastante precisão. Então você vê que Donkey Kong também funciona aqui sem problema algum. Então dá para jogar bem. Então não tem muito problema com a questão da emulação aqui do Super Nintendo. Então agora vamos sair do RetroArch e vamos voltar para olharmos a questão do PlayStation e do Dreamcast. Então, para nós pegarmos o emulador de PlayStation, nós vamos acessar esta URL aqui. Aí eu posso abrir aqui o navegador mesmo. Esperar ele abrir, aí entro nesta URL DuckStation, direto aqui no GitHub. Vou deixar o endereço aí abaixo. E aí você vem nos releases. Esse aqui é um pré-release, então pode funcionar, mas talvez não seja o mais estável. Mas se você pegar o com esse latest, significa que ele é o mais estável. Então você vem aqui embaixo onde tem Assets. E para rodar no Arduino você precisa desse DuckStation ARM64, né, que é a arquitetura ARM64.appimage. Então você tem que clicar aqui e ele vai fazer o download do emulador, que é 78 megas. Então ele tem para muitos diferentes plataformas, mas no nosso caso esse AppImage é o que roda no Arduino. Então eu já tenho o download dele aqui. Então se eu abrir a minha pasta de downloads, você vai ver que eu tenho ele aqui, ó, DuckStation ARM64.image. E aí basta você clicar 2 vezes nele e o emulador abrirá. Esse emulador, a primeira vez que você abrir, ele vai perguntar onde estão os jogos, então você vai selecionar o diretório, ele também vai querer configuração de BIOS. Então você também vai precisar fazer o download da BIOS do PlayStation, que é bem simples de arrumar, e também passar para ele.
O controle também você faz aqui em Settings, acho que é Controllers, aí você já seleciona ali o Xbox, no caso que já está configurado, e eu já defini a localização que também está no pendrive, e eu tenho aqui o Crash Bandicoot. Então, se eu ver aqui, clicar em Default Boot, ele vai exibir o jogo do PlayStation, que eu até fiquei surpreso porque ele roda muito bem, para falar a verdade. PlayStation não tive problemas. Então, aqui você tem até provavelmente a opção de ir para Full Screen, mas eu vou manter assim porque eu quero fazer uns testes com a questão do auto scaling. Então, o som dá para perceber que ele também está funcionando. E o jogo ele roda super bem. Eu não testei muitos jogos do PlayStation, mas o PlayStation também eu acredito que será bastante estável. Obviamente nem todos os jogos provavelmente funcionarão, mas eu acredito que a maioria deles funcionará sem problema. Então você vê que não tem lag, não tem travamento, não tem nada, roda super tranquilo, sem nenhum problema. Aqui nós temos o jogo rodando. Tem bastante introduções. Aqui. Então aqui está funcionando pelo controle do Xbox também. Não sei se eu tenho algo salvo aqui, vamos ver. Eu não queria salvar. Mas vamos deixar ele salvar. Que lembrar como que eu entro aqui no jogo. Eu acho que é para esse lado aqui. Vamos lá. Então o jogo está rodando super bem. E aqui eu tive até sucesso fazendo o scale. Então se eu vier aqui em View, aí você vem em Windows Size, você tem a opção de scales. Eu vou jogar em 10 vezes, que seria a melhor resolução que nós conseguiríamos aqui para o Crash. Então se nós, deixa eu ver, não sei se ele chegou a pegar, porque o 1x, se eu selecionar aqui 10x, vamos ver se ele vai renderizar. Só porque eu falei, acho que eu consegui travar o emulador. Eu acabei travando aqui o Arduino, então eu coloquei novamente, eu não vou tentar colocar, mas eu tive sucesso anteriormente, aumentando até em 10x e ele estava rodando bem. Aqui eu vou manter o modo padrão. Você pode ver aí na parte inferior da tela que ele fala que ele está usando o Vulkan 50240. O jogo está em 30 frames por segundo e o vídeo a 60 frames por segundo. Então, pelo menos na configuração padrão aqui, você vê que ele realmente roda sem problema nenhum. Então dá para fazer testes, às vezes até vai funcionar com outras resoluções. Mas pelo menos considerando a resolução padrão, ele vai rodar sim, sem problemas. Então deixa eu
fechar aqui o jogo e aí nós podemos dar uma olhada no Dreamcast, que é o que eu tive um pouco mais de problema para emular, e até vocês vão entender o porquê. Então acho que se eu fizer System Close Game, aqui eu posso fechar. Então vamos ver o Dreamcast. Então no caso do Dreamcast, você tem que usar esse Red Dream. Só vou copiar aqui a URL. Então, a URL vai estar aí na descrição do vídeo também. Quer restaurar as páginas, mas vamos direto aqui. Então, quando você chegar em Dreamcast, obviamente ainda não existe emulador, mas o emulador do Raspberry Pi, porque o Raspberry Pi também ele é um ARM64. Então, você pode fazer aqui o download do Dreamcast para Raspberry Pi. E ele foi compilado para arquitetura ARM64, então ele vai acabar funcionando. Então você tem essa opção de versão estável, ou você pode testar até essa development, que é de 1 ano atrás, que também provavelmente vai funcionar. Ou então, se você quiser ser mais reservado, preservar-se, você vai com a versão stable. Então basta clicar aqui em uma dessas, eu já fiz o download, mas você vai baixar esse arquivo .tar.gz. Então, se você olhar aqui na minha pasta de downloads, eu tenho aqui o emulador de Raspberry Pi. Então nós vamos precisar descompactar. Não tenho muita certeza se ele descompacta por aqui. Acho que ele não tem aplicação visual, mas eu vou mostrar o comando para fazer direto pelo terminal. E aí ao descompactar, nós vamos ter esse Red Dream. Na verdade, o que você tem que fazer é dar um CD Downloads para ir até a pasta de Downloads. Então você vai ver que ele está aqui, né, em vermelho. E se você digitar tar xf e o nome desse emulador e clicar em Enter, ele vai descompactar. E aí ao fazer essa descompactar, você vai ter acesso a esse Red Dream Emulator. Então, se você fazendo um CD Red Dream Emulator, você vai ter os arquivos aqui em verde, no qual o Red Dream é o que nós estamos interessados, que é o executável. Se você clicar diretamente por aqui, ele não vai conseguir abrir esse arquivo, tá? Ele não entende direito o que é um executável. Mas, se você vier aqui dentro do terminal digitar ./Red Dream e clicar em Enter, aí ele vai rodar o Red Dream. E o emulador também funciona com o controle do Xbox, tá? Você pode selecionar aqui. Então, Input Device, aqui ó, Xbox Series. E aí aqui em Library ou Games também, aqui ele está falando, eu adicionei o diretório, pendrive, RetroArch, Arduino Uno. E eu acho que aqui em opções Windows Size eu coloquei a versão definição padrão do Xbox, que é 640 por 480, porque o Outscaling provavelmente não vai funcionar direito. E aqui eu tenho dois jogos, vou rodar o Crazy Taxi. Esse jogo eu vou precisar desabilitar o som, porque o Crazy Taxi tem muita música que com certeza dará copyright. E você vê que ele na definição padrão, ele está rodando super bem aqui. Vamos ver se ele não vai travar nada. Eu sei que se você der um outscaling nele, ele vai acabar travando. Ele parece que está até rodando muito rápido, não sei se é impressão minha.
mas o jogo parece que está um pouco acelerado. Ou talvez o Crazy Taxi é assim mesmo. Bom, ele está rodando sem travar. Não, está rodando muito bem. Interessante. Então, se você der um autoscan, provavelmente você vai começar a travar ele. Mas rodando aqui na resolução normal, você consegue rodar ele sem problemas. Não tenho certeza, acho que o Daytona USA também vai funcionar bem. Change disk, vamos ver. Então, usando o emulador do Raspberry Pi, nós também temos essa opção de usar. Então, a questão é quanto à emulação do Arduino, ela é basicamente a seguinte: ainda é uma placa muito recente, ainda não tiveram muita oportunidade, mas certamente com o tempo nós teremos muitas opções nesse cenário de emulação. Quem sabe até um Batocera para o Arduino Uno Q. E aí eu acho que ele vai conseguir ser um emulador interessante. Não tenho certeza se ele conseguiria rodar um PlayStation 2, acho um pouco difícil, mas talvez até um PlayStation, os jogos da Mega Drive, Master System, esses com certeza ele vai conseguir rodar sem problema. Talvez o Nintendo 64, que é um emulador um pouquinho mais pesado também, mas eu acho que existe boas chances. O Daytona USA também está rodando sem travar. E a questão é esperar. Por hora, como ainda o Arduino é muito novo, nós estamos basicamente fazendo testes e tentando explorar o máximo com o que nós temos disponível. Enquanto que nós aguardamos aí desenvolvimentos, projetos open source que façam dele muito mais sofisticado. Ele não vai chegar perto de um Raspberry Pi 5, que é muito mais poderoso que ele, mas talvez ele se compare um pouco, talvez um pouquinho mais fraco que um Raspberry Pi 4. Então ele é um chip que não tem tanto poder quanto um Raspberry Pi atual, mas ele permite esse tipo de uso também. Então espero que você tenha gostado aí desses experimentos com o Arduino Uno Q. Talvez eu seja o primeiro a tentar fazer emulação no Arduino Q. E tivemos aqui até que sucesso. Então, depois eu continuar fazendo mais testes, mais vídeos sobre ele. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!